Mas nós não somos um bando de crianças perguntando: pode ou não pode, mãe? Pode sair correndo? Pode tirar a blusa? É pecado se eu andar de chinelo? Tem que fazer a lição hoje? Tem que comer mesmo salada? É pecado se eu fizer isso? Deus gosta ou Deus não gosta? Vai ler a Bíblia e vai saber o que Deus quer, o que Deus não quer. Sai dessa infantilidade que você vive. Eu tenho mais o que fazer do que ficar dizendo para você: isso não pode, isso pode. Você está bonitinho, a sua gravata está desarrumada, hein? Deus vai mandar fogo, vai queimar a bundinha aí, porque você... peraí, irmãos. Confira nesta mensagem que Deus ainda chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Assista até o final e deixe seu comentário. Vamos para o capítulo 6, verso 12 a 16, um trecho pequeno, mas que mostra para nós por que Lucas colocou isso aqui para Teófilo. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, também eram irmãos, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Senhor, fala ao nosso coração, pela Tua graça, pelo Teu amor, na Tua palavra, nos ensina, nos edifica, e seja uma manhã abençoada em Tuas mãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até este ponto, até onde nós chegamos aqui, Lucas está descrevendo para nós um Jesus numa ação solitária. Obviamente que o Senhor com ele. Mas nós temos lido e aprendido sobre um Jesus que nasce como nasceu, as profecias, é pré-anunciado por João Batista, seu batismo. Depois começamos sua vida na Galileia, as sinagogas, sua pregação, a admiração do povo, seus discursos, suas respostas, o embate com os religiosos, que nós vamos ver em todo o Evangelho, suas curas, como ele agia e interagia com a sua cultura, com a vida da religião judaica, a cura do leproso. Você assistiu aí os domingos anteriores, né? Semana passada falamos sobre o sábado, o descanso, como ele vem desmontando a crença e a maneira como os judeus viviam dentro da sua bolha religiosa. Mas a verdade é que até aqui Jesus está agindo só. A partir deste verso, Jesus chama 12 homens, e estes homens começam a caminhar com ele. E Lucas está descrevendo para Teófilo como foi essa chamada, como foi essa escolha, quem foram esses homens. E você vai dizer: Zé, mas tá, e o que tem de ensinamento nesse texto? Muita coisa. O reino de Deus desceu aos homens na pessoa de Cristo, e agora o reino de Deus começa a crescer entre os homens, pessoas de Cristo. Essa videira que é descrita em João capítulo 15, videira verdadeira, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Nós estamos assistindo aqui os primeiros brotos deste ramo, que nascem
e vão começar a se estender. Todos serão frutíferos? Ou todos serão igualmente frutíferos? Esse é um outro assunto. Mas o reino agora vai passar a ser sinalizado para os homens, não apenas porque o rei está entre os homens, mas porque homens passam a entender e compreender o seu reino. A escolha dos discípulos é um sinal importantíssimo para nós, que nós pregamos o rei e o reino, mas nós vivemos o rei e o reino. Quando você vê aquele trecho de Atos capítulo 3, quando Pedro e João são presos por terem curado um homem coxo na porta formosa do templo, e no capítulo 4 eles são interrogados pelo povo do Sinédrio, pelos principais sacerdotes. O que acontece é que eles dizem: esses caras andaram com Jesus, porque o jeito que eles falam, eles são pescadores, iletrados, indoutos, mas alguma coisa aconteceu, eles falam igual esse Jesus. Até mesmo Pedro, quando estava ali na varanda e Jesus era interrogado, e 3 vezes a camareira disse, a pessoa que fazia ali a limpeza, disse: você andava com ele, você fala como aquele galileu? E Pedro diz: não, imagina, eu não conheço esse homem. Era evidente que Pedro havia andado com Cristo, e alguma coisa diferente estava sendo externada em tudo que Pedro fazia, da maneira como ele falava. Talvez esse trecho de hoje seja um trecho fundamental para que você acorde e perceba que não temos uma religião, não seguimos uma religião, não temos uma tábua de normas e somos reconhecidos por toda essa escritura que cumprimos. Não somos identificados na sociedade em que vivemos apenas pelo fato de nos reunirmos num lugar, carregarmos uma Bíblia, ou por termos uma série de regras e dogmas que defendemos com unhas e dentes, mas pelo fato de que o reino de Deus é visto entre os homens, que foram chamados por Ele, e de que as mesmas características deste rei estão nestes homens. Eu tenho aconselhado muita gente, não só da casa, no meio da pandemia, de tudo quanto é lado, mas também gente, principalmente aqui da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu confesso a você, em alguns bate-papos, e são muitos, que às vezes eu desligo e penso assim: Jesus, o teu evangelho é um mistério. Há pessoas que estão sentadas na igreja, elas estão cantando as canções e estão lendo ali na frente a letra das canções. Imagino que ela deve estar cantando uma coisa que ela de verdade acredita. E ela está ouvindo a pregação há anos na igreja. E aliás, ela tem uma Bíblia na casa dela, que eu julgo e imagino que ela leia todos os dias. Ou melhor, ou pior, nada disso está acontecendo. O que será que está acontecendo na mente dessa pessoa, para que no meio desse problema, ela me faça essas perguntas? Parece que eu estou conversando com alguém que o nível de conhecimento de Jesus Cristo é 0. O nível de intimidade com o Evangelho é 0. E as coisas que ela lê ali na frente quando a gente está cantando e ela reproduz, entra pelo ouvido, vai direto, aliás, entra pelos olhos quando ela lê a letra, sai pela boca, mas não passa pelo cérebro. O Wagner fez uma pergunta aqui, e acho que na hora da oração: o que está acontecendo com cada um de nós? O que tem acontecido com você? Jesus te chamou e você disse sim mesmo? Essa pregação de hoje, aliás, esse assunto de hoje me fez pensar muita coisa.
nessa semana, sobre esse trecho tão simples, que é Jesus chamando os discípulos. Diz o texto que Jesus subiu no monte e passou a noite inteira orando. Irmãos, caramba, é o Filho de Deus, pô. É o Filho de Deus. Se tinha alguém que talvez não precisasse gastar uma madrugada inteira conversando com Deus, era aquele que tinha a presença de Deus dentro de si próprio. Isso numa ótica bem chula da nossa interpretação. Ele sobe ao monte e passa a noite em oração antes de chamar os seus discípulos. É doido isso, né? Às vezes nós vemos uma maneira tão mais fácil de se fazer isso. Vamos fazer uma análise. Vamos pegar o scorecard do desempenho desses pecadores. Vamos ver como é que é. Vamos fazer aqui uma entrevista. É simples, um assistente social junto com um psicólogo. A gente rapidamente vai fazer, e com um pouco de conhecimento de neurolinguística, ou dos movimentos da pessoa, dá para a gente saber como ela é. Dá para dissecar um ser humano hoje, enquanto ele está vivo, sem ter que abrir o danado, né? Fora as adivinhações e todas as revelações que a gente tem. Mas Jesus passou a noite em oração. Eu pergunto para você, quanto tempo você gasta com Deus? Você e Ele. Quanto tempo você gasta com Deus? Sua vida é corrida, né? Não dá tempo, né? Acorda muito cedo, dorme muito tarde, não dá tempo de ler a Bíblia, orar, falar com Deus. A vida é muito corrida. Imagino que sim. Imagino que sim. Mas é incrível que a gente arruma tempo para toda coisa. Tudo que a gente quer, a gente tem um tempo para fazer. Para mandar meme, para ver um filme que é legal, para assistir jogo. Ontem eu vi o jogo do Palmeiras. Jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo deu uma descambada, mas ganhou, não importa os 3 pontos. A gente arruma tempo para as coisas. A gente arruma tempo para fazer tudo o que a gente quer fazer. Sabe por que a gente não tem tempo para Deus, para oração, para a leitura da palavra? Por 2 motivos. É porque a gente não crê mesmo. Senhor, o senhor pode dar um tempinho, sair um pouquinho aqui para a gente conversar entre nós aqui, os irmãos? Depois o senhor volta. Obrigado. Tem café ali na frente. Vamos falar só entre nós aqui, irmão, sem Jesus. A gente não crê nisso aqui. Se isso aqui fosse importante para nós, todo dia nós teríamos tempo. Nós, aliás, falaríamos assim: meu Deus, eu fiquei tanto tempo lendo a Bíblia, falando com Deus, que, olha, perdi o horário de alguma outra coisa. Nós não achamos isso aqui interessante, essa é que é a verdade. A Bíblia não é interessante para nós. Nós somos capazes de fazer uma pipoca e maratonar um fim de semana inteiro uma série de 5 temporadas, mas não temos coragem nem interesse. A gente não tem interesse em gastar 10 minutos para ler a palavra de Deus. E as desculpas são todas elas: eu não entendo, o texto é difícil. E olha que ele é gratuito e está na internet com linguagem de hoje, as mais simples possíveis, né? Tem quase uma cartilha Caminho Suave escrita com desenho infantil para você entender o que está escrito. Talvez caiba nós dizermos uns aos outros: somos péssimos filhos de Deus. Porque se o Filho de Deus sobe para passar uma noite inteira em oração, e aí nós vamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Achamos que porque a gente frequenta a igreja, estamos aqui no domingo, que nós já estamos cobertos e abençoados pela mandinga evangélica colocada sobre mim, e isso me basta. Mas a minha lógica de pensamento, de coordenação dos meus sentimentos, de conhecimento das coisas de Deus, não passam pela palavra de Deus. É muito mais fácil eu correr pela internet e encontrar milhares de pastores pregando, cada um de um jeito, cada um de uma maneira, cada um com uma interpretação, e eu fazer tipo um passeio pelo mercado, pegar um pouco de cada um, fazer a nossa própria receita, inventarmos o nosso próprio Deus. Aí quando o mingau desanda, aí eu procuro um pastor para dizer o que eu faço. E eu digo a você: nada. A maneira como chegou o seu relacionamento com o seu filho, não tem mais o que fazer. Na verdade, você teve uma década para fazer e você nunca fez.
Como é que salva o seu casamento? Eu sinceramente não sei não. Vou dizer para você, mete o pé em tudo e acaba, sabe por quê? Porque você está casado há tanto tempo, você nunca parou para colocar princípios do reino. E agora você quer que um pastor faça aí um saravá, uma benzeção para resolver? Você quer como é que resolve os teus valores, teus relacionamentos, tuas amizades? Ou a tua ausência de Deus, ou talvez o buraco que você carrega na alma? Eu vou dizer para você que a maioria das vezes dá vontade de eu dizer isso no aconselhamento. Fala, cara, agora se dane. Desculpe. É cruel demais dizer isso. Mas eu confesso a você que como pastor também, às vezes tem uma frustração que nos acompanha imensa. Certa ocasião conversei com uma pessoa que está caminhando conosco praticamente desde que a igreja começou. E eu falei assim, Senhor, eu não posso achar que a culpa é minha, porque senão eu vou achar que o mérito também é meu, né? Mas assim, tem hora que eu penso que eu estou pregando à toa. Porque não é possível, como dizia minha tia-avó, não é possível que eu já falei tanta coisa e essa pessoa não captou nada. Jesus subiu ao monte para orar a noite inteira antes de escolher os seus 12. Acho que isso fala muito conosco. Nós somos muito donos de nós mesmos. Nós tomamos nossas decisões segundo toda a nossa segurança, inclusive espiritual, que infelizmente, na verdade, talvez nem a tenhamos. Mas gastamos muito pouco tempo com Deus. Quando Ele desce, Ele escolhe os seus discípulos. Porque me parece não, é certeza, que esse movimento de subir o monte, que significa o tempo que eu tenho com o meu Pai, ele desemboca numa prática de vida, de escolhas que a gente faz no dia a dia. O problema é que nós fazemos um corte nesse processo, e ou a nossa vida é uma fuga para as montanhas. Na minha época era o leão da montanha, né? Saída pela direita, ele saía correndo, o desenho, né? Você não vai lembrar disso, é muito antigo, acho que nem no YouTube você não vai achar. Mas você vai para um monte, e há pessoas que a sua religião é viver numa espiritualidade o tempo inteiro, parece que ela vive fora do mundo. Toda hora ela quer ter visitações e experiências, e na verdade ela nunca põe o pé no chão. E outras que vivem a vida apenas como se fosse uma praxis motivada por qualquer sistema de pensamento. Seja por doutrinação, seja por aprendizado cognitivo, influência, profetada, seja lá o que for. Mas nós nunca imaginamos que cada passo que damos na prática, ele é o desdobramento de cada minuto que a gente passa na presença do Pai. Que cada decisão que eu tomo na minha vida tem a ver com cada palavra que Ele me disse a cada instante que eu estive com Ele. Que cada reação emocional que eu tenho diante das pessoas tem a ver com cada momento que eu estive derramando diante de Deus toda a minha angústia e minha tristeza, e ouvindo dele também toda a sua verdade, inclusive aquelas que mais me doem, para a transformação do meu ser. E a gente assiste hoje ou uma religião escapista, que a todo instante quer estar num monte para viver experiências, ou uma religião que correu para a prática e que tem uma série de sistemas e métodos para serem cumpridos, para que as coisas deem certo na sua vida, porque você melhorou seu desempenho e sua performance. Mas esse texto nos mostra o movimento de Cristo, e de que aqueles que Ele escolhe devem andar como Ele. Eu vou dizer a você que como pastor, o meu papel é a vida inteira te ouvir. E sermos amigos e conversarmos, e abrirmos o coração e orarmos juntos, seja numa padaria tomando café, ou no gabinete pastoral, ou aqui mesmo na comunidade quando a gente voltar, ou pelo vídeo enquanto não voltamos.
Mas uma coisa eu preciso dizer a você, meu irmão querido e amado. Você precisa ir para as Escrituras e você precisa ter uma vida de verdade com Deus. Vida com Deus não é a gente frequentar a igreja. Eu vou todo domingo. Não adianta nada. Não adianta nada. Você pode vir morar aqui se você quiser. A gente faz um quartinho aqui, eu moro na igreja. Não é isso, não é isso. O Ronaldo está aí. Arruma um cantinho junto com o Ronaldo lá e ia ser ele seria o mais espiritual da igreja. Não é isso, gente. Não tem a ver com esse lugar. Isso é pura religião. Tem a ver com o quanto Ele mora em você. E a palavra dEle está dentro de você. Coisas do tipo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso. Na sequência do texto, Jesus chama 12 homens, provavelmente simbolizando o nascimento de um novo povo. Já que Israel era uma nação tribal, de organização tribal, né? Mais arcaico, mais rudimentar, né? Onde você tinha as famílias com os clãs, e cada clã tinha o seu patriarca, e eram os anciãos daqueles clãs, os anciãos daqueles clãs, que representavam uma tribo, e aquela tribo tinha o seu papel na nação, e ali aquele povo se desenvolvia, com 12 tribos. Pode ser que esses 12 apóstolos ou 12 discípulos já fosse um sinal desse Jesus que já desmontou até agora, que nós estamos lendo na sequência Lucas, vem desmontando a lógica do judaísmo do Antigo Testamento, que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, não havia o Novo naquela época. Ele vem apresentando o nascedouro de um novo povo. Não um povo apenas étnico, religioso, mas de um povo do seu reino. Até aqui os 12 eram judeus, mas a igreja vai se desenvolvendo, e nós vamos caminhar pelo texto, e esses discípulos se multiplicam de todas as nações, a ponto de chegarmos em Apocalipse e termos o texto que a gente canta, né, desde garoto, aliás, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, todos virão diante do Cordeiro, se ajoelharão e dirão que Ele é Senhor. O reino de Deus não tem a ver com uma etnia, não tem a ver com o limite territorial de uma nação. Aqui talvez seja o primeiro sinal de que está nascendo um outro povo, chamado igreja, a sua assembleia. Aqueles que nascem a partir de quem diz, segue-me. Ele chama estes 12 homens, matetes significa discípulos, apóstoles são os apóstolos. Essas duas palavras significam os aprendizes, os alunos são os discípulos, e os enviados, né? Os mensageiros debaixo de uma ordem, é o que significa a palavra apóstoles. Bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Nos dias de hoje se tornou o chefe, mas deixa isso para lá, eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou pregar só o que está na Bíblia. Vamos gastar tempo com o que a gente precisa. Você ter aprendizes chamados discípulos e terem pessoas enviadas sob a sua ordem, chamados apóstolos, dá sentido e dá lógica àquilo que ele disse, que Jesus sobe ao monte, ora e pede ao Pai, para que depois ele venha e execute aquilo que o Pai deseja. Da mesma forma, nós vemos Jesus dizendo, esses são meus aprendizes, são aqueles que andam comigo, porque eles serão enviados e farão aquilo que eu lhes tenho ensinado. Esse é o movimento da vida cristã, esse é o movimento da nossa caminhada com Cristo, é a nossa responsabilidade individual, de termos o nosso momento, de termos a nossa comunhão, de sermos aprendizes e de verdade discípulos.
gente que anda nas pegadas do mestre, como no primeiro século, ou até antes disso, o mestre entre os judeus tinha os seus talmidim, os seus discípulos, e eles, como, não é gíria, mas como, oh meu Deus, ditado, diziam que os discípulos eram cobertos pela poeira dos pés dos seus mestres. Eles iam caminhando e os discípulos iam vivendo com eles. A poeira dos pés de Cristo iria cobrir esses homens, eles iriam aprender, e Jesus andou com eles. Não para que fossem independentes, cheios de poder e capacidade, não, mas para que fossem enviados segundo as ordens do seu mestre, e é isso que significa estas duas palavras. Esse texto parece tão simples que a gente pula e diz, só está falando quem ele escolheu. Não, ele é muito profundo. O próprio Cristo está ligado ao Pai para que tome suas atitudes de escolha segundo a vontade dele, mesmo sendo o Cristo. E diz, agora esses aqui é que vão andar comigo como aprendizes e vão realizar na prática aquilo que eu lhes ensinei. Pergunta número 2, pausa. Como tem sido a sua vida? Você pode mesmo dizer diante das pessoas, no seu trabalho, dentro da sua casa, diante da sua esposa, esposo, filhos, primos, parentes, patrões, empregados, sei lá, que suas atitudes e aquilo que você faz, as pessoas olham e dizem, caramba, esse cara aqui acho que andou com o mestre, tipo Pedro. Você estava com ele, né? Ou, esses homens eram pescadores, iletrados, incultos, e eles agora estão falando com ousadia. Esses caras andaram com Jesus, eles falam como ele. Será que alguém anda com a gente e fala assim, cara, eu começo a ver, eu sei, você nunca me falou sobre Jesus, você nunca me falou sobre igreja, coisa alguma, mas eu percebo que tem alguma coisa diferente em você. A sua lógica não é a mesma. A maneira que você age e reage diante de problemas e situações demonstra que a tua cabeça não está ligada às coisas que estão aqui. Parece até que você é meio tonto, meio otário, é a linguagem que dizem na sua bondade. Mas escuta, o que acontece? Você é desse mundo. Quem te governa? Quem te controla? Quem é que manda em você? Por que você faz o que faz e por que você é como é? Por que você reage como reage? Será que nossas atitudes trazem a evidência de que um outro reino nos ocupa e de que um outro rei nos orienta? Lendo as epístolas de Tiago, o irmão de Jesus, não desse aqui, esse aqui morreu antes, né? Mas de Tiago, irmão de Jesus, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, as epístolas de Paulo. Será que as coisas que eles escrevem, que a gente lê nas cartas, evidenciam que esses homens andaram com Jesus? Porque não adianta eu professar uma religião, ou dizer que eu acredito nisso, ou que eu sou evangélico, ou que eu sou católico, ou seja lá o que for. No fim das contas, no frigir dos ovos, como a gente diz, a pergunta é, quem é você? Leve-me ao seu líder. Nós não estamos num parque de diversões, nós não estamos conversando com crianças. Desculpe eu bater nessa tecla de novo, prometo tentar não bater muitas vezes. Mas nós não somos um bando de crianças perguntando, pode ou não pode, mãe? Pode sair correndo? Pode tirar a blusa? É pecado se eu andar de chinelo? Tem que fazer a lição hoje? Tem que comer mesmo salada? É pecado se eu fizer isso? Deus gosta ou Deus não gosta? Vai ler a Bíblia e vai saber o que Deus quer, o que Deus não quer. Sai dessa infantilidade que você vive. Eu tenho mais o que fazer do que ficar dizendo para você, isso não pode, isso pode, você está bonitinho, a sua gravata está desarrumada, hein? Deus vai mandar fogo, vai queimar a bundinha aí, porque você... peraí, irmãos. A gente não tem mais tempo para fazer isso não, meu. Olha o mundo que está acontecendo. Olha a catástrofe na qual estamos inseridos.
Olha as questões existenciais que os seres humanos estão gritando. Olha o tamanho da dor e a profundidade da angústia que tomou o gênero humano. Olha a desorientação e o caos da existência. E nós ainda estamos perguntando se pode fazer tatuagem, se é pecado ou se não é. Gente, vou dizer para você, viu? É isso. Entendeu o que eu quis dizer? Não tá. Há momentos que as palavras não resolvem. Então, é que nem essa aqui, né, Wagner? Não vou falar nada, vai. Interpreta você aí o que eu quis dizer, vai. Se você estivesse aqui presente e nós não estivéssemos transmitindo, eu diria o que eu pensei, porque você fala que eu digo, sabe que eu digo mesmo sempre. Mas para não escandalizar os irmãos que são evangélicos, que estão assistindo, o que o pastor falou, aí vão encher o saco de novo. Deixa para lá, vai. Vamos lá, gente. Jesus nos chamou para viver, e a vida é dor. Somos dele ou não somos dele? Somos discípulos? Nós estamos mesmo aprendendo com ele? E o que a gente vive na prática é de verdade uma exposição visível do que o Deus invisível do Evangelho fez dentro de nós e nos transformou na sua imagem e semelhança? Porque se você quiser me trazer planinhos e sistemas e métodos de reprodução, de pensamento, isso eu não preciso de evangelho. Essas fabriquinhas de formatar robôs humanos, já está cheio o mundo já. Muito obrigado. O evangelho te chamou para morrer. Você está pronto para morrer? Você está pronto para dizer, miserável homem que sou? Você está pronto para dizer, quem vai me livrar da porcaria desse corpo? Porque isso aqui está cheio de pecado e eu luto contra o meu pecado. Aliás, você por acaso luta contra você mesmo? Você está pronto para negar a você mesmo, tomar a tua cruz e segui-lo? Você está pronto para reconhecer que eu, você e toda a humanidade estamos podres e mortos nos nossos delitos e pecados e que esse mundo jaz no maligno e nós precisamos desta verdadeira vida e destas palavras de vida eterna que vão transformar de dentro para fora quem somos, e eu preciso disso todos os dias. E eu preciso dessa comunhão, como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Você está consciente do que aconteceu com você? Se aconteceu. E que o Espírito quer dizer a você, se é que você o tem. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não estava brincando de montar uma igrejinha, de escolher 12 para estar comigo. Se ele estivesse brincando, ele não iria chamar o Mateus para abandonar a coletoria como era. Ele era um publicano, que aliás ele fala dele, já pregamos sobre isso domingos atrás, domingo retrasado eu acho. Diria, só que você não sai da coletoria, tá? Você ganha bem, eu te chamei porque Deus te deu o dom de sustentador. Você vai sustentar a nossa igreja. Aliás, ele tinha chamado uma meia dúzia né? Ele podia chamar uma meia dúzia de publicanos, porque os caras tinham grana, né? Dava um cargo para cada um, né? Deixa eu ficar quieto, que vem cada coisa na minha cabeça que eu não posso falar. Não posso. Vamos falar só o que está escrito. Vamos voltar para o texto. Desculpa, Senhor. Pode voltar? Não, pode voltar, já estamos... pode voltar que nós já estamos falando. Eram homens comuns. Aliás, ele escolheu Mateus, que era publicano, e Simão, que era zelote, por exemplo. Se tinha uma coisa que você não podia ter, era um zelote junto com um publicano, né? Isso aqui é o Big Brother para dar explosão, isso aqui vai ter morte.
O zelote queria matar romano e tinha ódio de Roma, e o publicano era o cara que ganhava dinheiro dos romanos para cobrar dos judeus. Então isso aqui era pau na certa, né? Aliás, chamou até o Judas Iscariotes, que veio a traí-lo. E Jesus sabia que ele iria trair. Esse texto aqui não diz isso. O que eu vou falar agora não foi o que Lucas disse a Teófilo, tá? Isso aqui já é um desdobramento para hoje. Mas Filipe, por exemplo, no fim da vida de Cristo, ele ainda pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. É bem igual a gente mesmo. Não sabia nada. E Pedro, nos últimos dias, ainda nega a Cristo 3 vezes. Tiago e João eram os filhos do trovão. Ele chamou 2 caras que não eram pavio curto. Eram os caras que não tinham pavio, eram briguentos. Chamou o Tomé, que quando ele ressuscita, ele não acredita. Depois anda 3 anos e meio. Ou Bartolomeu, que talvez seja o mesmo Natanael, que disse: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Que nem o Messias vem de Nazaré, pô. Não tem coisa boa lá. Preconceituoso ainda, né? E o próprio Judas Iscariotes, que veio a traí-lo. Jesus chama gente comum como nós. Era um monte de tranqueira, que nem eu e nem você. Ele chamou esses caras aqui. E aí você vai me perguntar: tá vendo, Zé? Significa então que qualquer pessoa pode ser chamada por Cristo? Qualquer pessoa não, todo mundo. E ele chamou gente toda torta. É exatamente o que você está falando. Isso quer dizer que eu gosto, que ele gosta que eu seja torto? Não, aí é outra coisa. Filipe se tornou um cara muito usado pelo Espírito. Aliás, vai ler o livro de Atos e o que aconteceu com ele. Qual foi o ministério de Pedro, de Tiago, que morreu ao fio da espada, ou de João, com a sua teologia, tanto no Evangelho como no Apocalipse ou suas epístolas. Vai ver o que aconteceu com esses homens, o que Pedro fez. Eles foram chamados da tranqueira que eram para serem transformados na imagem de Cristo. A igreja é o lugar que tem espaço para todo mundo que queira deixar de ser quem é. Pode vir. Zé, na igreja da Casa da Rocha pode? Pode. Não se pode. Mas se a pessoa for, pode vir. Mas se ela tiver um pensamento de pode. Mas e se for um? Lógico. Mas vem que vem todo mundo. Então a igreja pode tudo? Não. Todos aqueles que ouviram a Cristo, estão dispostos a morrer, podem entrar por essa porta. Só que o caminho é estreito. O caminho vai exigir de você que você morra. Ele não te chamou porque ele gosta do que você é. Ele te chamou para mudar quem você é. E para que na sua relação com ele, ele seja visto nas tuas atitudes. É muito bonito ver o povo chorando, de mão levantada, balançando: eu quero ser como tu, que diminua eu. Diminua eu os cambal. Sai daquela porta para fora, é a mesma tranqueira de sempre. Às vezes nossas reuniões de louvor são um festival da hipocrisia e da mentira. Como o Vagnão citou aqui, que é a conclusão que nós chegamos essa semana. E não é diferente de mim, eu sou igual a você, eu também faço isso. Eu canto aleluia, aleluia, aleluia. Quando saio por ali, o cara me fecha aqui na Nazaré e eu solto na orelha dele. Ou levanto a mão e faço um sinal para ele, né? Porque a verdade é que nós somos muito bons nisso daqui, ó. E as nossas técnicas de marketing digital passaram para o analógico, mas isso já existia antes do digital, né? E nós temos 1000 técnicas de marketing pessoal para demonstrarmos tudo o que a gente quer de bom dentro das 4 paredes, onde acontece o festival da hipocrisia. Mas nós somos péssimos para sustentar nossas técnicas de neurolinguística quando saímos pela porta, porque nos falta essência. E trabalhamos muito a nossa aparência. Temos milhões de seguidores enquanto não temos nada que demonstre a quem nós seguimos. É triste, mas é bonito. É essa triste realidade que pode nos fazer cair de joelhos diante da graça e nos levar à verdadeira conversão e nos fazer novas criaturas. Não, essa pregação não é para que você acabe o seu domingo dizendo: eu quero morrer. Não, isso aí é besteira. E nem precisa pedir, você vai morrer, fica tranquilo. Todo mundo vai.
Ninguém vai sair dessa aqui vivo, como diz meu irmão. Dessa vida aqui, ninguém sai dessa vivo. Fique tranquilo. Mas vai ser muito bom se esse domingo servir para eu e você dizermos: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Eu preciso entender o que é subir no monte e descer com os pés na terra. Eu preciso entender o que é a minha vida devocional de verdade na Tua presença e o que é a minha prática que representa aquilo que o Senhor me ensinou lá no monte. Eu preciso entender o que é ser discípulo que recebe do Mestre e o que é ser um apóstolo que vive a vida do Mestre, enviado por Ele. Eu preciso entender que o Senhor me chamou como um publicano, como um traidor, mas o Senhor não me chamou assim porque o Senhor gosta de mim assim. O Senhor me chamou para que eu morra e tenha uma nova vida em Ti. Então me ajuda a morrer hoje, para mim mesmo. Que seja um domingo de conversão para nós, para dizer: Senhor, eu quero começar outra vez. Esse texto de Lucas é muito bonito. Gaste mais um tempo. Faça um exercício. Mas eu não sei o que eu tenho que ler na Bíblia. Bom, lê os textos que nós temos lido aqui a cada domingo, já está bom. Comece a ler o livro de Lucas. Aproveita que está no começo, são só 6 capítulos. Medite, converse com Deus, gaste tempo com Jesus. Sobe no monte, desce na terra, sobe no monte, desce na terra. Aprende como discípulo, viva como um apóstolo. Aprende como discípulo, viva como um apóstolo. Um enviado, sob os comandos dele. Para de ser seguidores de homens. Para de achar que você encontrou o guru que vai derramar sobre você o saravá que vai mudar a sua vida. Volta para Jesus. Para de babar ovo em cima de pessoas. Para de babar ovo em cima, seja do Zé ou de qualquer um outro. Nós somos gente de carne e osso, somos todos iguais. Precisamos de Cristo, precisamos da cruz, precisamos do Evangelho. Precisamos voltar para Ele. Precisamos entender que somos publicanos, pecadores, traidores, negadores, duvidosos. E para dizer: Senhor, que a Tua graça possa, a cada dia que me aceita e me abraça, junto com a Tua palavra, me transformar num novo ser, num novo homem, numa nova criatura. É isso que eu preciso. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.